Nesta nossa vida de autocaravanistas, continuávamos a nossa viagem. Abandonávamos as estradas suíças e passávamos a fronteira para entrar nas estradas de França. Fronteira que hoje é apenas uma palavra, porque o que resta desse espaço físico hoje são quase só ruínas. França, um país onde tanto gostamos de viajar de autocaravana. Tínhamos chegado à Borgonha, uma terra de grandes vinhos, mas a primeira cidade que visitámos foi Belfort, uma cidade fortificada e que muito nos viria a surpreender. Tem uma área de serviço para autocaravanas, mesmo à entrada da localidade, com todos os serviços, eletricidade e gratuita. Ao passearmos pelas suas ruas e praças, logo nos sentimos atraídos pelo seu charme encantador. E não só, porque logo à frente encontramos uma mercearia que vem desde 1825. Mais um local cheio de história e de histórias. Apesar desta música que estão a ouvir, estamos naquela que é considerada a mais antiga mercearia de França. E a Cristina vai fazer aqui um panorama para mostrar o interior, é um espetáculo. Ainda pensámos tomar uma cerveja aqui dentro, mas está um bocado de calor, vamos lá para a esplanada. Agora, estar na mais antiga mercearia de França é qualquer coisa digna de uma viagem como esta. Era de facto muito curioso, e reparem neste painel que dava indicações no princípio do século XIX sobre como se devia beber água e usufruir da vida. Este interior deste estabelecimento é de facto fantástico, mas havia mais. Logo à frente, um novo estabelecimento também com uma história. Tudo isso vocês podem descobrir numa vossa viagem por Belfort. Nós iríamos agora visitar as fortificações. O seu aspecto maciço e grande parte delas em forma de estrela logo nos fez lembrar as fortificações de Elvas. Até foram projetadas pelo mesmo arquiteto. A Cristina lá ia descobrindo os pormenores da sua construção e quanto mais as visitávamos, mais impressionados ficávamos. O que é interessante nesta fortaleza é a sucessão de muralhas e fossos defensivos. Nós vemos aqui tem diversos fossos defensivos, o que o torna bastante difícil o acesso a ele. E além disso temos ali ao fundo e noutras zonas torres de vigia. Deste lado que era mais vulnerável. Do outro lado, que é este que vemos aqui, tem uma riba extremamente alta, é um rochedo muito elevado, que então tornava mesmo inacessível o acesso do inimigo aqui a esta fortaleza. É espetacular. Lá ao fundo vemos a área de serviço de autocaravanas que nós, com 7 minutos de caminho, chegamos aqui ao centro desta localidade. Não sei, mas quando estou nestes locais que evocam conflitos muito grandes, aqui então foi uma sucessão de guerras que aconteceram, porque está muito próximo da fronteira com a Alemanha, com a Suíça, e sempre conflitos muito grandes. Eu fico sempre triste a pensar que a humanidade não consegue resolver estes problemas. Evolui tanto tecnicamente, mas no seu conteúdo humano é muito, muito pobre ainda. Fico sempre triste quando estou nestes sítios, não sei porquê, mas é assim. Mas vamos esquecer estes pensamentos e continuar a descobrir o que esta fortificação tem para nos oferecer. Já viste aí uma ponte levadiça? É. O sistema de defesa é impressionante. A sucessão de portas levadiças e de portas de correr que desciam é impressionante. É o que o homem consegue inventar Para se proteger? Para se proteger, para atacar, para proteger, para se defender. E olha, agora vem lá o comboiozinho novamente, tem que ter cuidado. Ele passa aí a acelerar. Bem, e agora, Eduardo, onde é que vamos? Agora vamos visitar o leão, um dos símbolos de Belfort, que testemunha a coragem e a perseverança na defesa de todo este território. É um leãozinho que nós estávamos à procura de manhã e depois ficamos surpreendidos. Vamos. Prontos, e cá chegamos ao leão aqui de Bartoli.
foi um escultor. Isto foi construído em 1875, 1880. Tem de altura 11 metros por 22 de comprimento. E a curiosidade é esta, é que quem construiu este leão construiu a famosa Estátua da Liberdade em Nova Iorque. É o mesmo autor. Conforme mostra aqui, este foi o monumento escolhido pelos franceses como o monumento preferido de toda a França. Quando estamos a viajar, há pormenores que são muito curiosos. E aqui em Belfort encontrei um, sinceramente, acho bem piada a isto. É um antigo candeeiro, quando não havia, agora está eletrificado e até tem lá LED. Mas ele remonta à época em que não havia eletricidade. E o que é que acontece? Tem uma roldanazinha lá em cima, como podem ver, que fazia descer a campânula, onde era acesa a tocha, depois era elevada e dava luz aqui neste caminho, um caminho que dá acesso a toda esta fortificação que temos estado a visitar. E que visita! Belfort ficará sempre nas nossas recordações. Dávamos uma olhadela ao monumento que homenageia aos seus defensores, mandávamos de ir 2 cervejas e assim terminávamos este dia. O nosso destino seguinte era o Museu da Aventura Peugeot. Localizado em Sochaux, iria fazer-nos descobrir todo o universo da marca Peugeot. Ao longo da nossa vida, usámos vários veículos com a sigla do Leão e gostamos de visitar estes locais porque nos contam histórias do mundo em que vivemos. Somos recebidos por um automóvel que até há pouco percorria as pistas dos ralis e pela imagem de um dos fundadores desta empresa. 12 euros depois, recuávamos para o ano de 1889, quando Armand Peugeot produziu o primeiro veículo com motor a petróleo. Mas para além dos carros, havia muito mais para descobrir. Dizem por ali que este museu é para render homenagem aos trabalhadores que ao longo de 2 séculos têm produzido os produtos da marca Peugeot. E ao longo de todos aqueles modelos expostos, fomos compreendendo as pequenas mudanças técnicas que se iam acontecendo. Pareciam pequenas, mas foram grandes na mudança de toda a forma de vida que nós passámos a utilizar. Este foi o primeiro modelo que passou a usar um leão como símbolo da Peugeot. E esta oficina do início do século XX, tão diferente daquelas que nós agora frequentamos com toda a sua eletrónica. Também estávamos impressionados com a diversidade de objetos que a Peugeot produzia, até mesmo rádios. E claro que também não podiam faltar as bicicletas. Todos os motores postos em perfeito estado de conservação e prontos a trabalhar. E o que dizer deste modelo, o 402B, pronto para trabalhar a gasogênio? A forma encontrada para fazer face à penúria de combustíveis durante a Segunda Guerra Mundial. A visita ao Museu Peugeot termina com uma exposição de veículos que tem animado as pistas de ralis do mundo inteiro e também dos circuitos de velocidade. A exposição está interessante aqui no Museu Peugeot, mas está um pouco antiquada quanto a mim. Sim, está um bocado antiquada. Não é que uma pessoa não encontra as peças, encontra peças de toda a altura. Só que a apresentação, para a época em que estamos, está um pouco ultrapassada. Está ultrapassada. Não tem um meio audiovisual, não tem uns filmes que nós possamos acompanhar a evolução da marca. Eu confesso que aprendi muito. Aprendi muito, por exemplo, eu não sabia que eles estiveram ligados às máquinas de lavar a roupa. No início, está ali, como nas máquinas de costura. Rádios, utensílios, ferramentas. Eles até imobílias. A Peugeot fabricava tudo. Imobílias fabricaram. Não é? É uma coisa... É uma visita interessante, vale a pena. Os moinhos foram a parte forte deles, não é? Moinhos de café. Começaram os moinhos de café e de pimenta. Vale a pena fazer a visita, mas sim, podia ser um pouco mais moderno. Para os dias de hoje está um pouco parado no tempo. Nós é que não parávamos, nem no tempo nem no espaço. Pouco depois, como num passo de mágica, já estávamos no Parque Campismo de Dijon e a caminho de visitar a cidade. Nós estávamos a ir para a cidade num agradável passeio aqui junto ao rio, mas chegámos à conclusão que o melhor é buscar as bicicletas. São 2,5 km. 2,5 km. 2 para lá, 2,5 para lá. São 5, mais o que se anda lá, mais 3 dentro do museu, lá 10 km. E dentro da cidade. Pronto, é melhor ir buscar as bicicletas. Está resolvido.
E ainda tanta gente aqui. Já viste que agora as pessoas chegam ao parque de campismo e dizem todos que têm reserva? Isto qualquer dia é como nos hotéis. Aqui agora fazem reserva. É, fazem reserva. A primeira coisa que perguntam quando chegamos a um parque de campismo, tem reserva? Não. Bom, por isso é que eu estou a perceber porque é que toda a gente agora faz reservas, é tipo hotel. Olha, mostra a firma. E olha lá quanta gente já está aqui à porta outra vez. As bicicletas são de facto muito práticas. Reparem, agora estamos aqui no Parque Campismo e agora já estamos na cidade. E tanto que esta cidade tem para nos oferecer. Continuávamos na região da Borgonha e sabem que o centro histórico desta cidade, Dijon, foi em 2015 incluído na lista de Património da Humanidade da Unesco. É um centro histórico e também tem muita animação. É por isso que nós gostamos das novas tecnologias. Há pouco estávamos na noite de Dijon e agora de manhã já estamos a visitar o seu mercado. Ao percorrer as suas bancas de peixe e marisco, não podemos deixar de reparar da forma curiosa como cortam as sapateiras ao meio. Calma, Cristina, calma, não é a altura ainda. Mas a Cristina tinha razão, tudo aquilo tinha um ar muito apetitoso. E depois, aquele pão, aqueles queijos e os patês franceses. E o que dizer do marroquino que vendia as suas azeitonas? A verdade é que os mercados suíços não nos tinham deixado saudades. Dijon é conhecida por ser a grande capital da mostarda. Os doces, que é o pão d'épices, o famoso pão d'épices, e há diversas qualidades, que tem com mel, com laranja, com chocolate, variadíssimo para todos os gostos. Pelas conservas, e nós temos o famoso foie gras, ou então aqui temos o foie de porc da Armagnac, que também é muito famoso. Digamos que era um retomar de velhos hábitos. Estou na fila para as cerejas, imagina o número de pessoas. Não sei se o preço seria muito bom, 10 euros o quilo, mas eram do produtor e a qualidade era boa. Aqui nesta rua situa-se um dos cafés mais antigos aqui da cidade de Dijon. Tem quase 100 anos e mantém-se exatamente igual àquilo que era. É uma pequena viela, entra-se ali por um beco, continua-se aqui à direita, sai-se por outro beco e aqui está o Chenu. Aqui na cidade de Dijon, outra curiosidade, a catedral. Nunca vi uma concentração tão grande de gárgulas como esta catedral apresenta. E depois lá em cima tem um relógio com uns bonecos mecânicos que vou mostrar a seguir, que quando tocam as horas são interessantíssimos, batem ali no sino. Depois não deixem de apreciar os vitrais desta mesma catedral e aproveitem o resto do dia para passear pelo centro histórico de Dijon. Vão ver que não se arrependem. Para nós começava um novo dia. As bicicletas sempre muito práticas para vir do parque campismo até ao centro da cidade. Cuidado para as deixar bem presas e amarradas, não vai, enfim, o amigo do alheio aparecer. E depois vamos visitar... Visitar o Museu das Belas Artes aqui em Dijon, que é bastante referenciado. Temos um bilhete para 2 e é gratuito. Deram-nos um plano de visita e vamos ver então o que tem. Estes museus são imensos. Têm um acervo, enfim, que dificilmente poderíamos mostrar aqui. E o que fazemos é tirar 3 ou 4 ou 5 fotografias daquilo que achamos que nos impressionam mais, mas nunca se consegue mostrar nos nossos vídeos estes museus que frequentamos.
Isso tudo nos interessava. O que mais nos impressionou foi uma sala construída em 1450 pelo Filipe III da Borgonha. Inicialmente uma sala cerimonial para grandes banquetes, viria depois a albergar o túmulo dos Duques da Borgonha quando este espaço foi transformado no museu. Mas deixemos toda esta arte e vamos passear pelas ruas da cidade, aquilo que nós mais gostamos de fazer. E há sempre algo novo para descobrir, como aqui à frente uma senhora que nos convida a entrar na sua residência, que é ocupada pela família há mais de 300 anos. Tantas histórias que há para descobrir nestas viagens. Mas esta fica por aqui, porque vamos sentar-nos e beber uma bebida no fim do dia e depois, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.